Olá! Aqui quem fala com você é Rosa Gabriela e eu gostaria de te dar as boas-vindas a esse vídeo. E eu estou aqui falando para vocês sobre educação de filhos, uma forma diferente de educar, de uma forma mais respeitosa e empática. E eu pergunto a você, por quantas vezes você se viu mãe? Como você imaginava que seria esse mundo materno? Eu nunca fiquei sonhando assim, ai, flores maravilhosas. Achava que era tudo muito fácil, quando na verdade foi tudo bem difícil. Tem sido a cada dia um novo desafio, porque nós não nascemos com o conhecimento do que é ser mãe. Existe uma frase assim bem clichê que diz assim: nasce um filho, nasce uma mãe. Será que verdadeiramente isso acontece? Nasce um filho e nasce uma mãe? Por quantas noites acordadas nós ficamos sem nem saber o que fazer? Por quantas vezes nos deparamos com os desafios e não sabia nem qual atitude tomar? Vou dar exemplo de um desses desafios. Imagina só seu filho chegando da escola, de cara emburrada, muito chateado. Meu Deus, o que foi que houve? O que aconteceu? O que eu vou fazer agora? E você não sabe nem como abordar essa criança. Ai, menino, o que é que você está chorando? Ou uma outra mãe, filho, o que foi que houve? Ou uma mãe já mais conhecedora, digamos assim, da disciplina positiva, nossa, estou vendo que você não está muito bem, estou vendo que você está chateado, quer conversar sobre isso agora? E aí a criança vai dizer se sim ou se não. Mas será que nós nascemos preparados para agir dessa forma? Podemos até ter nascido dessa forma, mas não colocamos em prática. Até porque tudo que nós vivenciamos, colocamos diante dos nossos filhos, são aquelas heranças, né, de como nós fomos educados. E vale lembrar que a forma como os nossos pais foram educados é bem diferente da forma como nós fomos educados. Que hoje em dia é bem diferente da forma como nós educamos os nossos filhos. Mas por quê? É a educação que está mudando? São as crianças que estão mudando? O que é que está acontecendo de diferente? O mundo se atualiza, a educação se atualiza. Imagina uma sala de aula, que se ainda continuasse hoje, da mesma forma que era lá nos anos 30. Será que a gente conseguiria acompanhar toda a evolução da tecnologia se a gente conseguisse continuasse estudando da mesma forma que antes? Tenho certeza que não. Então, com isso, nós não podemos continuar educando da mesma forma que fomos educados. Até porque hoje nós temos à disposição a tecnologia, nós temos à disposição inúmeros livros que podem nos ensinar a aprender mais sobre filhos. E é por isso que hoje eu venho trazer um tema bem interessante. O tema sobre o quê? O espaço mágico que acalma. Vocês já ouviram falar, certamente, creio eu que sim, sobre a disciplina positiva, que existe uma autora bem famosa chamada Jane Nelson. E dentro dos títulos que ela já escreveu, além do livrinho amarelo da disciplina positiva, existe um apropriado para a criança entender que é possível ela ter um ataque, né, assim, de estresse, de choro, de birra, mas ela saber se controlar. Então, ela desenvolver sua autorregulação. Ela ter um ambiente onde ela possa respirar fundo, se tranquilizar e se acalmar. E aí, enfrentar aquele desafio com a cabeça serena, sem se preocupar, sem estar no momento de ira. Porque quando a gente age no momento de ira, a gente acaba fazendo a coisa não da melhor maneira. Então é preciso a gente acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração, para que as nossas atitudes elas sejam respeitosas. Então eu vou apresentar para vocês este livrinho aqui, ó. O Espaço Mágico que Acalma. Esse é o Tom. É exatamente o personagem principal desse livro. E o que é que esse livro traz? Exatamente isso. Esse exemplo que eu dei no início. Que ele fala bem assim, ó. A porta abre, bate na porta. Prá! Imagine aí você vendo seu filho chegar da escola e bater a porta na parede. Como você ficaria?
Bem preocupante, não é verdade? Então o Tom ele entra rapidamente e com a cara mal-humorada. A mãe dele, por ser conhecedora da disciplina positiva, o que é que ela pergunta? E posso ver que você está chateado. Quer conversar sobre isso agora? E o menino faz o quê? Não, não quero conversar sobre isso agora. Ah, entendo, filho, você está chateado. Então você quer um abraço? Aí o menino vai e corre para os braços da mãe, a abraça e começa a chorar. Chorar, 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 chorar. Então a mãe sugere assim: vamos fazer aquelas 2 respirações bem profundas para ver se a gente consegue se acalmar do jeito que a mamãe te ensinou. E aí o menino... E aí ele conseguiu se acalmar. Como ele se acalmou, ele conseguiu contar para sua mãe o que foi que aconteceu e o que é que deixou ele tão chateado. Sabe o que é que deixou ele tão chateado? Ele tinha preparado um presente para o papai, só que quando ele vinha da escola, ele tropeçou e estragou todo aquele presente. E ele não gostou de chegar em casa dessa forma. E então a mãe foi e conversou com ele. Tudo bem, a gente fica triste algumas vezes e tudo, mas vamos pensar numa maneira que a gente pode resolver esse problema para você não se machucar, para você não ficar triste. Existe algum lugar assim? O que é que faria você ficar calmo? Então o menino, bem assim, né, astuto, bem esperto, ele disse: o espaço sideral. Então eu acredito que eu vou ficar calmo no espaço sideral. E a mamãe, muito esperta, disse: que tal nós construirmos esse espaço sideral, o espaço que acalma? E juntos, o filho e sua mãe, eles pintaram um local específico do quarto da criança, do jeito que o menino queria. Juntos eles pintaram bola de isopor, colaram estrelas no céu não, né? No teto do quarto. E deixa já aquele ambiente confortável. E o menino ainda disse assim: mamãe, me dá uma caixa para que eu possa construir a minha nave. E para quando eu estiver bravo, lá dentro eu fico simulando que eu estou no espaço. E assim ele fez. E depois de ele conseguir se acalmar e conseguir preparar aquele ambiente, né, de calma, a mamãe sugeriu: que tal fazermos um novo presente para o papai? E assim ele começou a fazer um novo desenho, muito lindo, muito bem colorido e cada vez ficando mais bonito. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ele aqui muito tranquilo, fazendo o desenho. De repente, o que acontece? A tinta derramou em todo. Vocês já estão vendo como é que tá a carinha dele aqui, né? Já dá para saber que ele ficou bem bravo. E aí, ele já aprendeu que ele tem um local secreto, especial, que acalma. Rapidamente, ele, muito vermelho, muito bravo, corre lá para o seu espaço sideral. E aí, ele respira fundo, muito bravamente. E o tom do vermelho vai diminuindo. Daqui a pouco, ele percebe que já não está com o corpo tão quente como ele estava antes. E de repente ele se vê sereno. Então ele entrar naquele ambiente onde traz paz ao seu coração, o faz pensar, refletir e acalmar o seu coração, impedindo assim que ele tenha ataques de nervo e fique nervoso por um pequeno acidente que aconteceu, que foi o quê? Derramar a tinta. Então logo depois que ele se acalmou, ficou tranquilo, ele chegou para sua mãe e disse: mamãe, não é que o espaço sideral funciona? Eu consegui ficar calma após derramar toda a tinta sobre o desenho do papai. Aí a mamãe perguntou: então você tem outra ideia para o presente do seu pai? Ele disse: eu vou construir um espaço que acalma para o papai. Então eu digo para você: será que são só as crianças que verdadeiramente precisam desse espaço para se acalmar? Eu digo a você que não. Por quantas vezes a gente enfrentou desafios na educação dos nossos filhos, não soubemos o que fazer e a gente gritou, a gente disse palavras de agressão para eles. Nós usamos de forma desrespeitosa o nosso olhar, o nosso abraço. Quantas vezes os nossos filhos às vezes nos pedem um abraço
e a gente dá porque ele está pedindo, mas não estamos nos doando de coração. Então, a minha sugestão para o dia de hoje é que você possa criar o seu espaço que acalma, que você possa ter o seu ambiente de tranquilizar-se, que não seja apenas um ambiente, mas um pensamento positivo. Até porque existe uma frase que diz assim: o que a gente focaliza se expande. No momento da ira, se a gente alimenta essa ira, faz com que a gente haja com mais ira. Então, que as nossas atitudes acabam sendo atitudes agressivas e não atitudes acolhedoras. E que você possa pensar no dia de hoje: o que é que eu posso fazer para me acalmar na hora que esse ataque de nervos quiser chegar à minha casa, à minha porta, à minha vida, quando eu me chatear com um copo de água que derramou sobre a mesa, que subir aquela raiva. Senhor, calma. Você pense, se não fosse o meu filho que tivesse derramado esse copo de água sobre a mesa, tivesse sido um vizinho, uma visita, uma outra criança que não fosse a minha, que atitude eu teria? Às vezes a gente trata melhor quem está fora do que os nossos. Então, que nós possamos refletir hoje sobre todo o amor que a gente dá aos nossos. Que a gente desenvolva a metodologia, de se acalmar, para que a gente não precise agir por impulso, mas que a gente consiga respirar fundo, pensar e tomar a melhor atitude para aquele momento. E lembre-se, não há nada melhor do que uma pergunta. É melhor você perguntar do que acusar. Você tem exercitado essa pergunta? Você tem exercitado os questionamentos? Você já prestou atenção que as crianças, quando elas querem saber de algo, ou muitas vezes quando elas querem só conversar com você, elas sempre trazem uma pergunta? Pois é através da pergunta que a gente desenvolve a reflexão. Então, que você possa exercitar essa reflexão, refletir sobre tudo isso que nós conversamos e dar o seu melhor a cada dia. Que amanhã você possa ser uma pessoa melhor do que você está sendo hoje. E que você pense: o que é que eu posso fazer de melhor para que meu filho, quando esteja adulto, ele seja um adulto centrado, respeitoso, compenetrado e que ele saiba enfrentar os seus desafios com maestria. Como é que você tem desenvolvido esse autocontrole no seu filho? Como é que você tem desenvolvido o autoconhecimento no seu filho? Você deixa ele se influenciar pelos outros ou você mostra para ele quem ele verdadeiramente é e mostra para ele a real identidade de quem ele é? O seu filho é um forte, o seu filho é um corajoso, o seu filho é inteligente, o seu filho é sábio, o seu filho não é desastrado, o seu filho não é burro, que algumas vezes sai palavra dessa natureza da nossa boca. O seu filho não é imitador dos outros. Lembre-se que nós estamos aprendendo. E principalmente as crianças, elas aprendem em observar. Então, o seu comportamento, a sua forma de agir, é o principal educador do seu filho. Então, que você seja exemplo para ele. E não que as outras pessoas de fora sejam exemplos, e sim você. Pense nisso, reflita e qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, fala aqui nos comentários que eu estarei aqui para tirar a sua dúvida.